Olá, que bom ver você por aqui. O vídeo de hoje eu quero começar já fazendo algumas perguntas para você. Você é a pessoa que diz sim a todos os pedidos, mesmo quando você já está sobrecarregado? Você é a pessoa que topa sair, que aceita um convite para sair, mesmo estando cansado ou quando aquele convite vai te onerar financeiramente e não estava nos seus planejamentos? Você é a pessoa que tem dificuldade de falar sobre as suas necessidades, sobre o que você está sentindo ou sobre o que você de fato está pensando, com medo de magoar a pessoa, de chatear aquela pessoa? Ou você é aquela pessoa que assume responsabilidades que não são suas, responsabilidades que são de outras pessoas, você traz para você, pega para fazer? Se essas perguntas te chamaram a atenção, fique por aqui, porque a gente vai falar um pouco mais sobre o que envolve essas posturas, o que envolve todas essas situações. O assunto do vídeo de hoje é sobre o medo de desagradar, sobre o medo de magoar as pessoas, sobre a dificuldade de dizer não. E a pessoa que vive dentro dessa postura, que age dessa forma, é como se ela estivesse submetida a um dever de agradar os outros que até ela mesma desconhece a causa. Ela não consegue contrariar as outras pessoas. Em alguns momentos ela acha que precisa fazer, porque se não fazer vai comprometer o desempenho daquela pessoa em algo, e ela acha que precisa ajudar, que ela deve ajudar. Em outros momentos ela até consegue perceber que aquela pessoa poderia fazer aquela situação, poderia agir, poderia resolver aquele problema. Então, em alguns momentos ela até se sente usada, se sente como uma boba na situação, porque de alguma forma ela percebe que não tinha uma necessidade real dela estar ali fazendo, mas ainda assim ela não consegue dizer não, ainda assim ela não consegue ponderar e falar: não, hoje eu estou muito ocupada e eu não vou poder te atender, numa próxima situação eu tento me organizar, você me avisa com antecedência, eu tento te ajudar nessa situação. Mas a pessoa que tem essa postura na vida, como se fosse a boazinha, ela não consegue contrariar, ela não consegue dizer não. E aí você pode até estar pensando: mas Esther, eu gosto de ajudar as pessoas, o que eu puder fazer eu faço, eu deixo de fazer alguma coisa para mim para fazer pelo outro, e para mim tá tudo bem, eu gosto de fazer. E quando a gente pode realmente fazer pelo outro e aquilo não vai nos prejudicar, não vai nos comprometer na nossa rotina, naquilo que a gente tem que fazer por nós, pelo cuidado conosco, ok, tudo bem, nós somos seres relacionais, essa convivência que a gente se ajuda, onde a gente se ampara nas necessidades, é um jeito importante que a gente até precisa resgatar, precisa de alguma forma estar vivendo em comunidade, um ajudando o outro. Mas a questão não é ajudar o outro quando a gente pode, ou quando a gente faz isso em alguns momentos que a gente se reorganiza para poder atender alguma necessidade que a gente vê que o outro realmente está precisando. A questão é quando essa situação ela vira uma obrigação. Eu sempre preciso me deixar, me abandonar, deixar as minhas coisas por fazer, ou me sobrecarregar, ou não falar aquilo que eu estou pensando de verdade, porque eu tenho medo de magoar, eu tenho medo da reação daquela pessoa, eu tenho medo do que ela vai pensar de mim, como ela vai me olhar se eu expressar aquilo que eu estou falando. A questão é quando isso vira uma rotina, vira um jeito de funcionar, vira a minha postura na vida frente às situações. Eu nunca consigo dizer não a alguma solicitação, tanto de fazer alguma coisa, eu não consigo não assumir responsabilidades que não são minhas, né? Então a gente às vezes assume alguma coisa, mas isso não é uma regra, é uma exceção, porque cada um tem a sua responsabilidade. Então ajudar, ok, essa postura
frente à vida é uma postura saudável, da gente poder se ajudar, porque a gente não vive sozinho. Mas quando isso está em excesso, é um constante na vida, esse de alguma forma é o ponto. Essa, de alguma forma, é a questão que a gente está abordando aqui nesse vídeo. E eu quero fazer um contraponto falando sobre um tema da abordagem que eu trabalho, que é a autorresponsabilidade. Eu quero fazer esse contraponto, falar da autorresponsabilidade, que é a gente assumir a responsabilidade pelas nossas emoções, pelas nossas ações, pelos nossos comportamentos, pelas escolhas que a gente faz na vida, porque muitas pessoas que agem dessa forma, que têm essa postura de agradar, de estar na vida para o outro, se doando para o outro, agradando sem conseguir dizer não, elas vieram de famílias, de lares, onde elas ouviram muito que, olha o que você me faz fazer, olha, você me estressa, né? Você de alguma forma me deixa triste com essa sua atitude. E essa postura, essas falas, elas dizem de adultos que se desresponsabilizam do que sente, das suas ações e colocam na criança a responsabilidade pelo comportamento deles. É como se eles falassem que o que o outro, o que a criança está fazendo afeta o comportamento deles. E eles não assumem a responsabilidade, né? Quando a gente ouve essa frase, ah, você me estressa. Então, é o adulto falando que o que a outra pessoa está fazendo estressa ele, ao invés dele se perguntar, por que eu estou tão estressado com isso que aquela pessoa está fazendo? Por que isso está me irritando tanto? Por que eu estou reagindo assim ao que está acontecendo, ao que o outro está fazendo? De alguma forma, o adulto ele não assume a sua responsabilidade pelas suas emoções, pelos seus comportamentos, pelas suas reações e coloca no outro. E isso, de alguma forma, vai afetando a pessoa que está ouvindo isso, que vai para a vida achando que ela é responsável. Então, de alguma forma, ela precisa ali naquele momento a mudar o seu jeito de agir e agir de uma forma que ela não estresse aquela outra pessoa, que ela não deixe a outra pessoa irritada. Então ela vai mudando e fazendo as coisas para deixar o outro feliz, o outro satisfeito. Então faz mais coisas do que ela deveria fazer porque ela é responsável, ela se torna responsável pelo que o outro está fazendo, pelas ações do outro. E aí, agora você está na vida, você cresceu e você trouxe com você isso que você aprendeu lá na infância, que você era responsável pelo que o outro iria sentir. Então, as estratégias que você criou para lidar com essa situação são as estratégias que você está também utilizando hoje na sua vida adulta, para que você não deixe as pessoas magoadas, chateadas, se responsabiliza, então agir para fazer, para atenuar qualquer possível situação, qualquer possível confusão que possa vir se você não fizer, né? Se antecipa algumas situações, agindo, fazendo, decidindo, né? Sendo proativo, porque você tem o medo ali de desagradar, você tem o medo de ser rejeitado, que aquelas pessoas se afastem de você, ou que te julguem, ou que falem mal de você. Então, mas são medos que vieram da infância, da relação que foi estabelecida lá na infância e que você cresceu e trouxe esses mesmos sentimentos para a vida adulta e eles estão presentes e afetando ainda as suas ações, regendo ainda os seus comportamentos, os seus pensamentos. E o convite é para você pensar, será que a criança ela era responsável pelo que os adultos sentiam? Será que a criança era responsável? Hoje você, enquanto adulta, podendo pensar sobre isso, você acha mesmo que a criança ela é responsável, ela que tem que lidar com as situações, não fazer o adulto se chatear, se estressar, e evitar que ele fique irritado
ou alguma coisa parecida, te convido a pensar sobre isso, a refletir sobre isso, e a gente continua pensando mais, né, em relação a esse tema, pois nós, enquanto adultos, nós somos seres interdependentes. Nós, em certa medida, somos indivíduos autônomos, agimos a nossa vida, somos responsáveis pela nossa vida, mas em algum nível também vivemos em sociedade, então nós trocamos, nós partilhamos, nós precisamos um dos outros. Mas enquanto adultos, não totalmente, como a criança. O adulto, ele já é responsável pela sua vida. E aí, nessa situação, nessa condição, algumas situações podem nos afetar, né? O outro pode falar alguma coisa que vai me afetar, que vai me deixar triste. E aí eu não vou culpar o outro. Nossa, o outro estragou meu dia, olha o que o outro fez. Eu preciso ver por que aquilo que aquela pessoa falou, por que aquilo que aquela pessoa fez me deixou tão triste, me deixou tão chateada, me irritou. Eu preciso olhar para mim e ver onde aquilo está me afetando, porque uma outra pessoa pode ouvir a mesma coisa e falar: nossa, fulano hoje está estressado, falou algumas coisas que não tem nada a ver, e seguir o dia bem, né? Não ser afetado como eu fui. Então, se eu fui afetado, se de alguma forma aquela fala me afetou, eu preciso olhar para o que está me afetando e eu preciso cuidar disso, trazer para mim essa responsabilidade sobre os meus sentimentos, e como eu vou reagir a isso, pelas minhas ações. Então, se eu falar alguma coisa, se eu discutir, eu não posso falar que o outro me provocou e eu discuti. Eu preciso ser responsável. E quando eu sou responsável, de alguma forma eu começo a cuidar de mim, eu começo a olhar para mim, a entender o que está acontecendo, o que está me irritando, o que está me causando esse desequilíbrio, o que não está tão bem em mim, que o que o outro faz, de alguma forma me afeta de um jeito que eu fico muito refém das situações. Então, quando eu paro e trago para mim, é a possibilidade de eu começar a trabalhar, a transformar a minha vida, a mudar. E em muitas situações a gente vê que as pessoas não assumem as suas responsabilidades e até as responsabilidades pela própria vida. E elas tentam colocar essa responsabilidade sobre o outro, né? sobre a outra pessoa, e convocar aquela pessoa para agir, para resolver questões que são delas, que ela que precisa resolver, que ela que precisa fazer, que vai contribuir com o processo de crescimento, de amadurecimento dela. Mas algumas pessoas tendem a não se responsabilizar e colocar no outro. Então vai convocar o outro para fazer, para ser companhia, para ela não entrar em contato com a própria solitude, com a própria solidão, com a falta de alguém. Então é algo que a gente sempre vai precisar pensar. É lógico que a gente pode sair com a outra pessoa quando aquilo também vai ser bom pra gente, ou mesmo se disponibilizar para ser companhia naquele momento, no momento mais difícil, ou no momento de alegria também. A gente pode fazer isso com prazer, com satisfação, mas a questão é quando isso, de alguma forma, nos contraria de um lugar muito mais profundo, quando eu abro mão de mim, quando eu deixo de me atender, quando eu vou me sobrecarregar e quando eu sei que eu não deveria estar fazendo aquilo e ainda assim eu vou fazer porque eu não consigo dizer não. Dizer não gera um desconforto, gera um mal-estar, eu me sinto responsável pelo outro, por agradar, né? Tenho medo de desagradar. Então, quando está permeado por esse medo, por esse receio do que vai acontecer se eu disser não, é esse ponto que eu quero chamar a sua atenção, convidar você para olhar, para que você entenda de onde vem esse medo de desagradar, de onde vem esse receio de dizer não, o que você pensa que pode acontecer se você disser não. Aquela pessoa vai se afastar? Será que se você não atender algumas solicitações, a pessoa vai se afastar, ela vai te julgar? O que pode acontecer? Queria que você hoje pudesse olhar para isso. Enquanto criança, a gente vai criando estratégias para lidar com essas situações, com os recursos que a gente tem lá na infância. Hoje o convite é para você olhar para o que você, enquanto adulto, tem de recursos, do que você pode compreender da situação,
olhar para os seus medos, entender os seus medos e de alguma forma refletir e ver o que te faz ainda permanecer agindo dentro dessa postura e o que pode acontecer se você começar a ponderar quando você não puder sair, ou quando aquilo vai te comprometer, ou quando aquela saída não estava no seu orçamento ou no seu planejamento do dia. Se você disser não, o que pode acontecer? E a partir dessas avaliações, ir tomando mais liberdade para tomar outras decisões, para ampliar, para poder questionar, poxa, hoje eu realmente não vou poder ir, queria muito estar com você nesse momento, mas eu não vou poder, vai ficar para uma outra oportunidade, sem se sentir mal, sem se sentir desconfortável. O convite é para você pensar. Eu espero que esse vídeo tenha chegado para você com muitas reflexões, te fazendo pensar, ampliando aí a forma de você olhar para as situações, para que você não esteja agindo no automático e refém das situações, mas que você consiga se incluir e ponderar as situações onde você pode realmente estar ajudando com todo o seu coração, com todo o seu amor que você tem pelas pessoas que estão à sua volta, e quando você precisa direcionar esse amor para você e cuidar de você e direcionar o seu tempo, a sua atenção, o seu carinho para você também, que isso esteja equilibrado na sua vida. Esse é o meu desejo. Eu quero te pedir para que, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez sentido para você, para que você curta esse vídeo, te pedir para você se inscrever também no nosso canal, e se você achar que outra pessoa vai se beneficiar desse vídeo, você também compartilhe, que vai nos ajudar muitíssimo. Até breve, até o próximo vídeo. Um beijo!